boa noite a todos, em especial os politécnicos recém-formados de 2016. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Anzai, sou engenheiro mecânico da turma de 2008 e atualmente sou diretor de projetos da AEP. Em nome da AEP, Associação dos Engenheiros Politécnicos, e da diretoria da Escola Politécnica, agradeço a presença de todos. Faço um lembrete aqui para que desliguem os celulares, né, coloquem os celulares em modo silencioso. E a AEP, Associação dos Engenheiros Politécnicos, foi fundada em 1935 e é a mais antiga associação de ex-alunos em atividade ininterrupta do Brasil. A gente fala que não existe ex-alunos, né, existe antigos alunos. E a AEP representa a comunidade de cerca de 30 mil antigos estudantes de engenharia e engenheiros formados pela Poli. O objetivo da associação é congregar os politécnicos, fortalecendo o orgulho de pertencer, promover a constante desenvolvimento de alunos e ex-alunos e expandir as referências de carreira e vida. Muitos de vocês, durante o período que estiveram na Poli, devem ter conhecido ou tido contato com alguns dos projetos ou programas da AEP. Eles são desenhados para atender às demandas dos alunos e dos antigos alunos e de toda a comunidade politécnica. Dentre esses projetos estão o Programa de Bolsa de Estudos para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mentoria, apoio a projetos de iniciação científica e desenvolvimento social, outros projetos acadêmicos e a instituição estudantil da Escola Politécnica, como Grêmio, Poli Júnior, Poli Social, o apoio à carreira, o desenvolvimento pessoal, empregabilidade, empreendedorismo e networking, e eventos de confraternização, como o jantar anual e a homenagem ao professor do ano. E um evento como esse, que é de troca de experiências e de conhecimento. Todos os anos, realizamos esse evento com basicamente 3 objetivos. O primeiro é dar boas-vindas a todos os recém-formados. O segundo é promover a reflexão sobre experiência, sobre carreira, a partir da história de um politécnico. E o terceiro é proporcionar o reencontro dos colegas com a comunidade politécnica. Hoje, contamos com a participação de vocês para realizar aqui esse encontro, que a gente espera que seja o mais interativo possível e que possamos juntos trocar e aprender, afinal a gente está numa escola. Esse evento está sendo realizado por meio da parceria da AEP com a diretoria da Poli, que conta com patrocínio do Itaú, esse programa, a AEP Poli Gestão de Carreira, conta com patrocínio do Itaú, e com apoio do Grêmio Politécnico, do Programa de Carreira, que é um projeto do Amigos da Poli, onde a AEP participa, a AEP Gestão de Carreira, e do Grupo Raia Drogasil. Para dar início, convido vocês a acolherem o diretor da Escola Politécnica da USP, o professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Esse é o último evento deste tipo do qual eu participo como diretor. Eu estou terminando o meu mandato terminará em março, e estou terminando o meu mandato muito satisfeito, muito orgulhoso das pessoas que se formaram aqui. Muito orgulhoso da mentalidade das pessoas que saíram aqui da escola durante esse tempo. Vocês não devem esquecer que ao longo dos 5 ou um pouquinho mais anos que vocês ficaram aqui, agora vocês até esqueceram quanto é, né? A gente vocês passam aqui reclamando, louco para sair, e depois falam assim, puxa vida, até que era legal, né? Até que não era tão ruim assim. Então, vocês não esqueçam, vocês passaram 5 ou mais anos aqui sustentados pela sociedade,
sustentados pelos impostos que todos os cidadãos brasileiros pagam, não só paulistas, todos os cidadãos brasileiros ajudam vocês a fazer o curso de engenharia aqui. Sejam generosos, retribuam. Retribuir não é dar dinheiro necessariamente. Retribuir é trabalhar bem. Retribuir é fazer o que o palestrante da noite, eu vou parar de falar rápido, porque a estrela é ele, não tenho que ficar dando muito palpite, mas fazer o que ele fez. Imagine, ele dá até emprego, a empresa que ele fundou, que ele começou, dá até emprego para ator da Globo agora, né? Então, isso é retribuir para a sociedade, é gerar emprego, gerar riqueza, transformar o meio que está em volta. Pensem nisso, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Também é muito importante lembrar nesse momento do engenheiro Kamal Matar. Alguns de vocês devem lembrar dele, porque quando vocês entraram na escola, quando vocês eram bichos, tem aquela palestra inicial, lembra que sempre tinha lá um velhinho que falava umas coisas engraçadas, né? Era o Kamal, que a vida inteira se dedicou à AEP. Tinha generosidade o Kamal. O Kamal era uma pessoa que ele começaria esse evento assim. A AEP foi fundada em 1935 e nunca melou. Lembra? Ele sempre falava isso. E nunca melou. Nunca parou de funcionar. Ele queria dizer com isso que outras entidades de apoio de ex-alunos foram fundadas antes, mas melaram, pararam de funcionar, depois voltaram a funcionar. A AEP nunca melou. Então, seria muito interessante que vocês pensassem um pouquinho no Kamal. O Kamal era engenheiro civil, era um pecuarista, era um homem super bem sucedido na vida, que podia ficar na casa dele ouvindo ópera, ou assistindo um jogo de futebol, ou qualquer coisa do gênero, mas ele religiosamente vinha aqui trabalhar pela AEP, sem ganhar nada, sem ganhar nem prestígio, né? Porque às vezes a pessoa não ganha nada, mas ganha algum prestígio. Nem isso o Kamal cobrava. Então, que esse espírito do Kamal, de generosidade, passe para vocês. Que vocês pensem um pouco nos seus colegas que estão aqui hoje, dos seus colegas mais novos. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguns colegas mais novos que têm grande dificuldade de cursar a escola por falta de dinheiro para transporte, por falta de dinheiro para moradia. Pensem, não precisam dar dinheiro agora. Não é nada disso, não é disso que a gente está falando. É dar gratidão, é ajudar a AEP. E ajudar pode ser financeiramente e pode ser de outras maneiras. Pode ser prestando serviço, trabalhando para a AEP, divulgando a AEP, identificando oportunidades para a AEP. Então, pessoal, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, de vocês já formados, já engenheiros, já completamente diferentes, até o visual fica completamente diferente. E espero que vocês aproveitem bastante a palestra do Romero e espero que vocês entendam o que é a AEP e nos ajudem nessa empreitada. Eu, em março, estarei fora da diretoria, vou tirar minhas licenças prêmio e me aposentar, e aí eu posso ajudar a AEP mais efetivamente. Então, eu acho que a gente tem essa dívida de gratidão
com essa entidade que ajuda tanta gente. Então, vou parar por aqui. Muito obrigado. Aproveitem a palestra, aproveitem a amizade, aproveitem rever os amigos e muito boa noite. Agradecemos ao professor Piqueira, diretor da Escola Politécnica, e aguardamos ansiosamente a vinda do professor para a IP para ajudar a gente, mais do que já ajuda hoje. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para o Reinaldo Ionamini que apresente rapidamente o programa Poli Gestão de Carreira. O Reinaldo é engenheiro de produção da turma de 76, é psicólogo e mestre em psicologia pela USP, doutor em engenharia pela Poli e com especialização em administração da Fundação Getúlio Vargas. E é um dos grandes responsáveis pelo AEP Poli Gestão de Carreira. Por favor, Reinaldo. Boa noite a todos, em especial formados 2016. Há 40 anos eu estava na mesma situação de vocês, iniciando a vida profissional em tempo integral e, claro, com uma ponta de ansiedade com o futuro, né? E com a formação recebida e o diploma da Poli, eu tive excelentes oportunidades e pude fazer uma carreira muito legal. Então, como disse o professor Piqueira, em retribuição, eu procuro trazer essa contribuição lá nesse campo de carreira. Vocês fizeram Poli, então tem a profissão de engenheiro. Muitos de vocês terão ocupação em atividades predominantemente de engenharia, tecnologia, indústria. Outros estarão nas chamadas ocupações estendidas, consultoria, mercado financeiro, empreendedorismo e muitas outras ocupações. Pela nossa experiência nesses anos envolvido com carreiras de engenheiro, dentro da Poli e em organizações, formamos uma crença de que uma carreira de sucesso para o engenheiro é alavancada por 3 vetores de competências, quaisquer que sejam as ocupações. Primeiro, a engenhosidade, que é a combinação de capacidade analítica, capacidade criativa e a capacidade prática de entregar resultados. O segundo é a capacidade de aprender. Nesse mundo cada vez mais complexo, é extremamente importante dominar a habilidade de aprendizagem rápida e articuladas. E o terceiro vetor são soft skills, quer dizer, competências comportamentais, interpessoais, sociais e emocionais, tais como comunicação, trabalho em equipe, liderança, negociação, gestão de conflitos, literatura, filosofia e por aí vai. Todos nós sabemos que os politécnicos são muito bons em engenhosidade e capacidade de aprender. E sabemos também que, com frequência, existem gaps em soft skills. Isso atrapalha muito na evolução da carreira. O programa nasceu, então, com o propósito de oferecer ao Politécnico um conjunto de reflexões e experiências que possibilitem complementar sua formação e desenvolver outras competências, especialmente soft skills. Começamos com um pequeno teste de autoconhecimento e foi evoluindo, incorporando outros serviços, incluindo coaching para ex-alunos. Então, nesse evento de hoje, estamos promovendo um pedaço do programa que chamamos de História de Politécnico. Queremos proporcionar aqui um momento de aprendizagem por meio da história do outro, para que vocês possam construir a própria história. Para sintetizar, convido todos a assistir um rápido vídeo sobre o programa. Obrigado.
Você venceu a barreira do vestibular e finalmente entrou na Poli. Daqui para frente, começa uma nova etapa, que é mais importante do que nunca. Você sabe que o conhecimento técnico não é suficiente. Então, como alcançar o sucesso e ser feliz com tantas escolhas sedutoras à sua frente? Bem-vindo ao programa Poli Gestão de Carreira. Aqui você recebe a orientação que precisa para se equilibrar por completo, na profissão e na vida. Vamos te ajudar a identificar seus talentos e te preparar para aquilo que você vai precisar. Funciona assim. Aqui você tem várias atividades, como preparação para programas de estágio, oficinas de carreira e de soft skills, ferramentas de autoconhecimento e percepção do mercado de trabalho. Ou seja, não é só onde você se encaixa no mercado, mas também onde o mercado se encaixa com você. Além disso, vai poder conversar e aprender com quem já trilhou o caminho à frente, fazer networking e criar redes de relacionamento indispensáveis no mundo conectado de hoje. E o mais importante, vai aprender a identificar as melhores oportunidades e a fazer as escolhas certas para o seu perfil. Fale com a gente. Acesse nossa página facebook.com/aepcarreira ou mande um e-mail para poli.carreira@politecnicos.org.br. Inscreva-se no programa Poli Gestão de Carreira e alcance sucesso profissional e na vida. Bem, obrigado, Reinaldo. Gostaria de chamar para compor a mesa a jornalista Dulce Brandão, que será facilitadora do encontro de hoje. Por favor, Dulce. E agora sim, peço a todos uma salva de palmas para receber nosso convidado especial. É com muita satisfação que recebemos o politécnico Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e atual sócio da Headpoint Venture. Bom, boa noite a todos. Bom, a proposta desse encontro com o Romero é a gente bater um papo, escutar a sua história, Romero, os desafios da sua carreira, e depois nós vamos abrir para perguntas, para construir aqui uma conversa, um diálogo para a gente aprender, né, de aprendizagem. Eu vou pedir para vocês já irem encaminhando perguntas, né, tem ali o telefone do WhatsApp, né, e também serão abertos os microfones. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas, e depois a gente vai fazer esse momento interativo, tá bom? Nada. Bom, primeiro, bem rápido, falar um pouquinho do Romero, se você me permite, Romero. Romero é de São Paulo, entrou na Poli em 95 e se formou em Engenharia Elétrica nessa escola, turma de 2002. Ainda na Poli, em 98, ele criou o Buscapé, com 3 colegas de faculdade, o Ronaldo, o Rodrigo e o Mário. E a ideia surgiu quando eles pesquisavam preço e especificações de uma impressora na internet. Aí, com um investimento de R$100, né, por mês, eles fundaram o Buscapé. Em 2009, 11 anos depois, e se a gente for rigoroso, 10 anos, né, porque o Lançapé foi fundado em 2000, em 99, pouco depois, 99, 1º de junho. Ele foi vendido para o grupo sul-africano Naspers por $342 milhões. Romero continuou à frente dos negócios como CEO da companhia até 2015. Passou a atuar como investidor anjo, a gente depois pode falar um pouquinho sobre isso, apoiando outros empreendedores, e atualmente continua esse projeto como sócio da Redpoint Ventures, fundo de venture capital com mais de $5 bilhões investidos no mundo inteiro. Ok? Vou fazer uma primeira pergunta. Bom. E aí a gente dá sequência. Num depoimento, Romero, você disse que tinha 2 paixões na época do colégio ainda: computador e empreendedorismo, né?
Eu queria te perguntar se entrar na Poli era um sonho, foi um sonho para você, e se deu tudo certo, você escolheu fazer o que você gostava naquela época já, se deu tudo certo lá. Boa pergunta. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é sempre uma honra estar aqui, que quando eu subo aqui sempre dá não vou mentir, dá um arrepio, um frio na barriga, muito gostoso. Me sinto muito em casa. Meu pai é politécnico e ele fez um bom trabalho como politécnico. Todos, acho que os momentos que eu me lembro importantes da minha infância estavam de alguma forma vinculados à Poli. Então, por exemplo, eu aprendi a dirigir aqui na frente num sábado, quando eu tinha meus 16, 17 anos. Então ele aos poucos ia, sabe, Inception, ia colocando a ideia de Poli. Então eu não tinha a menor dúvida que eu queria fazer Poli. Sempre tive uma admiração muito grande pelo meu pai e também não tinha a menor dúvida que eu queria empreender, começar um negócio. Meu pai tinha um negócio dele, um negócio que era de varejo primeiro, depois foi construtora, negócios de médio porte, não necessariamente grandes, mas eu me envolvia muito no dia a dia dos negócios ainda adolescente. Então, Poli não era nem uma paixão, Poli era quase que uma obrigação. E a computação veio, olhando em retrospectiva, eu estava lembrando de um livro que eu li que chama Outliers, e é muito interessante, porque ele fala que alguns momentos na vida das pessoas, às vezes, acabam mudando o caminho que a pessoa vai. E tem várias histórias lá, inclusive de pessoas relacionadas à informática, como Bill Gates e outros. E eu acho que o grande ponto de inflexão, de mudança, foi no final do ginásio, antes do colegial, que eu tive aula de computação, que era completamente facultativa, mas acho que pela minha curiosidade eu queria entender como funcionava o computador. E o primeiro semestre era um pacote de aplicativos da Microsoft para DOS, era tudo XT, não tinha lançado 286 ainda, chamava Works. Isso era 91, 90. E achei aquilo uma porcaria, fiquei super deprimido, me senti datilografando. No segundo semestre era GW Basic, e aí quando eu comecei a programar aquele computador, eu estava no Nirvana, eu falava, como é que eu posso escrever comandos que controlam uma máquina que não é mecânica, que não tem uma peça móvel, que não tem nada. E aí aquela curiosidade acabou me trazendo para a engenharia elétrica. Que você lembra, quais foram os seus maiores aprendizados aqui na Poli? E o que faltou? Olha, eu acho que a gente estava conversando até lá atrás, alguns alunos, o professor Piqueira, e a gente estava falando sobre, às vezes, se deparar com matérias ou aulas que você fala, isso não serve para nada, eu nunca vou usar isso. E no meu caso, uma delas foi ondas e linhas. Eu acho que eu fiz 4 vezes ondas e linhas. Ondas e linhas. Não faz pergunta, porque não é porque eu fiz 4 vezes que eu vou lembrar de muita coisa. Eu acho que a Poli forma talvez os melhores problem solvers, os melhores resolvedores de problema que o mundo pode ter. Você ter que passar, nesse exemplo, nessa caricatura que eu estou falando, por ondas e linhas, te deixa resiliente, te provoca a resolver problemas que você não necessariamente sabe como resolver, ou sabe como começar a resolver, te tira o medo, te tira a insegurança de se deparar com uma situação difícil e não conseguir resolver ela. Então, eu acho que a Poli te deixa com esse rosto mais grosso, que faz, acho que, o Politécnico performar tão bem em funções tão diversas e em funções, às vezes, de tanta pressão, de tanta missão, né? Seja grandes bancos, grandes empresas, o que for. Mais do que isso, eu acho que, e aí eu vou falar uma frase do meu pai sempre falou para mim, falou, não, você vai fazer Poli porque Poli é uma escola de vida, Poli vai te ensinar a pensar. Então eu acho que não tem, acho que forma melhor de resumir. O que eu acho que falta ao engenheiro quando eu me deparo com engenheiros hoje em dia, mas eu estou dizendo como alguém que se formou em 2002, e eu tenho certeza que muita coisa mudou, na verdade,
tive a oportunidade de conversar hoje, tive com o pessoal Amigos da Poli outro dia, soube de alguns programas de até levar professores, trazer conteúdo, por exemplo, de Stanford e tudo mais. Mas o engenheiro ele consegue mexer em qualquer máquina, ele consegue pegar qualquer caixinha preta com f de x lá dentro e resolver o problema. O que ele vai aprender depois da Poli é um pouco do que estava sendo falado aqui antes, um pouco de soft skills, mas principalmente conseguir interagir melhor com essa maquininha difícil para caramba que é pessoa, né? É algo que não é trivial para o engenheiro necessariamente, e dependendo da função que ele for desempenhar, por exemplo, como um empreendedor, hoje em dia é muito mais, às vezes, importante você ter uma habilidade de gente do que você ter só uma habilidade técnica. Então, eu acho que, de certa forma, o engenheiro, e ele não acho que necessariamente seja a responsabilidade da Poli, da escola, mas o engenheiro ele tem que buscar suprir esse lado de pessoas e de gestão de pessoas. É mais um problema que ele tem que resolver. E quando ele resolve super bem. Os melhores gestores de pessoas que eu conheço são politécnicos. E grandes politécnicos, né, a gente vê a capacidade que o Roberto Setúbal, que o Itaú tem de atrair, de gerir pessoas, de gestão, é uma maravilha, mas é algo que o engenheiro tem que buscar esse desenvolvimento de alguma forma, o politécnico, que vai ser crucial, independente dele querer empreender, independente dele querer estar no mercado de trabalho como executivo, independente dele ir para a área acadêmica, eu acho que cada vez mais vai ser crucial. Você tinha 21 anos, né, quando você lançou o Buscapé. Olhando para trás hoje, você sente que você estava preparado? Olha, não, de jeito nenhum. Eu acho que mas eu acho que às vezes você está despreparado é uma vantagem. O que eu quero dizer com isso? A gente não tinha muita ideia dos riscos todos, né? Então a gente estava apaixonado pelo projeto, a gente queria empreender e a gente meteu as caras, vamos fazer. Eu lembro quando a gente recebeu uma ameaça de um processo e depois a gente recebeu um processo, esse segundo foi de 2 bilhões de reais, a startup tinha acabado de começar. Eu acho que essa ignorância de não saber os riscos todos e falar, eu não tenho nada, também, dane-se, vamos embora, foi boa. Então, para muita coisa. Principalmente na parte de tomar risco. Mas definitivamente não, eu fui trabalhar no Buscapé, eu nunca tinha tido chefe, porque eu nunca tinha trabalhado no LARC aqui, mas a área de pesquisa tinha um professor que cuidava do laboratório, mas não era chefe. Então, nunca tinha tido chefe, nunca tinha tido funcionário, nunca tinha tido carteira de trabalho, não tenho carteira de trabalho, nunca tive. Então, foi difícil. Parte de gente. O que eu mais... Se você perguntar para mim o que mais custou aprender e onde estão a maior parte dos seus erros concentradas, gente. Gestão de gente. Você está falando de gente, eu vou engatar uma pergunta sobre liderança, né? Porque no Buscapé, logo no início, vocês trabalharam em equipe, pelo que eu pude ver um pouquinho, mas você exerceu um papel de liderança no time, né? Você comandou a expansão do Buscapé, né? Então, assim, como é que foi o desenvolvimento dessa competência? Parece que ela foi na prática, né? Ali no dia a dia. E hoje, qual é o teu estilo, né? Como é que foi essa evolução? Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Bom, bem no começo, a gente tinha... Quando éramos primeiros 3, né, eu, o Ronaldo e o Rodrigo, depois o Mário entrou, depois de um tempo a gente decidiu que a gente ia... As startups elas começam com coisas muito inspiracionais, de certa forma. Então a gente decidiu uma série de regras, e uma delas era que não importasse quanto tempo a gente tivesse que discutir, a gente ia sempre tomar decisões unânimes. Todo mundo ia concordar, ia ter esse embate teórico até um convencer o outro, ou até um conseguir cansar o outro, tempo suficiente.
E óbvio que tem várias ferramentas que você consegue usar, você vai aprendendo com o tempo, para fazer a discussão acabar mais rápido e onde você precisa. Com um parênteses, vou deixar uma aqui, quando a gente foi decidir o nome, por exemplo, do Buscapé. O Buscapé chama Quanto Custa. Porque existia o KD, que era para encontrar o site, e o Quanto Custa para encontrar o preço. E não existia Google nessa época, o site de busca, o maior site de busca que existia era o Alta Vista e o Excite, e Lycos, enfim. E não sei se alguém conhece, já entrou nesses sites antes deles deixarem de existir. Mas a gente falou, bom, vamos fazer um brainstorm aí, cada um por si só, não era nem grupo, pensa, cada um manda 10 nomes no dia seguinte. E eu não cheguei em nenhum nome bom, mas pus lá minha lista de 10 nomes. Eu tinha colocado algumas premissas que eu queria, então eu queria um nome brasileiro, que não tivesse atrelado a preço, que ninguém tivesse usado como marca e tal. E o Rodrigo mandou uma lista de nomes que começava assim, busca preço, aí depois era busca oferta, busca produto, busca desconto, busca não sei o quê, bem aberto, como vocês podem ver, tudo tinha busca na frente. E o último era Buscapé, hahaha, tô brincando. Aí eu adorei Buscapé, eu falei, nossa, pô, veio do Rodrigo, né, a ideia. Mas batia com o que eu tinha falado, o nome brasileiro e tal, não sei o quê. Aí a gente foi se reunir. Eu falei, pô, gente, acho que está resolvido. Buscapé, os caras não. Eu falei, não, é legal, não sei o quê. Eu lembro que o Ronaldo ficou mais reticente. E ele tinha argumentos bons. Ele falou, olha, gente, Buscapé, isso não é infantil. A gente está fazendo um produto sério aqui, é preço. O preço não pode estar errado. Né? Buscapé, fogo de artifício explode, sei lá o quê. Não está legal. Bom, tem algum outro nome? Não tem algum outro nome? Tinha que ser unânime as decisões, né? Tinha algum nome? Não tem. Falei, bom, gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar Buscapé provisoriamente, até a gente encontrar um nome melhor. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Você está até hoje. Então dá para você criar suas ferramentas. Mas, num determinado momento, quando a gente teve o primeiro investidor, ele falou, olha, é muito romântico o que vocês estão fazendo, mas precisa ter um organograma, não vai ter essa alocracia, sei lá qual que é o termo, e está aqui mais ou menos, ó, tem uma caixinha que é CEO, uma que é COO, um é financeiro, um é tecnologia. E, bom, são 7h, a gente amanhã às 9h tem uma apresentação, vocês têm aí umas 14 horas para se degladiarem e decidirem um monte de coisa. E aí nessa conversa, foi uma conversa super madura, eu acho que teve muito a ver com skills, eu tinha um pouco mais de skills, era um pouco mais extrovertido, naquela época eu já lidava com toda a parte de assessoria de imprensa, eu tinha estudado bastante, tinha feito bastante aula como ouvinte na FEA de marketing, então eu falei, olha gente, eu gostaria. Eles falaram, não, acho que faz sentido, não, ok, vambora. E mesmo assim, por um bom tempo, a gente ainda manteve a história de tentar chegar nas decisões de forma coesa. O começo do Buscapé, eu acho, a gestão era muita energia. Eu vou contar aqui uma piada boa, que não é piada, pelo menos para mim não é, mas eu lembro quando saiu o primeiro filme do Steve Jobs, que eu ainda não assisti, enfim, eu recebi umas 2, 3 mensagens de texto de alguns colegas do Buscapé, que já tinham saído do Buscapé, falando, pô, eu lembrei de você no filme. E não era pela genialidade do Steve Jobs, era mais pela aquela coisa visceral dele, de atropelar as pessoas, de às vezes ser muito duro. Então, os primeiros anos, a gente liderava por exemplo, mas não liderava por design. Não existia um design para exercer essa liderança. Não existia uma organização, não existia, de novo, a parte de gente que eu falei. O que existia era uma cultura muito forte, muito visceral, que os fundadores todos, não só eu, desempenhavam muito bem, de primeiro ter uma paranoia grande de surgir um concorrente e tirar a gente do mercado do dia para a noite. Então, era puxado, tinha pressão, todos sob pressão o tempo todo. E se executava muito, se trabalhava muitas horas. E algumas vezes a gente acabava sendo meio tratorzinho. Atropelava, meio sem querer, porque precisava ficar pronto, não vai ficar pronto. Daqui eu resolvo isso.
E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a empoderar as pessoas. A gente empoderava os consumidores, né? Depois eu aprendi a empoderar o time, as pessoas, a fazerem o trabalho, a terem o espaço delas, a ensinar mais as pessoas e dar mais espaço para elas produzirem, em vez de eventualmente ir lá e resolver o problema o mais rápido possível. Mas, no geral, e curiosamente, essa semana a gente teve um encontro de vários buscapés, que a gente brinca antes de 2009, e curiosamente você vê como introspectiva, né? Todos falaram, pô, aquela cultura era demais, eu nunca mais vivi aquilo em outro lugar, aquilo era muito bom, aquilo tinha muito propósito e tal. Então, é difícil dosar essa mão. Eu depois me tornei, na parte de liderança, alguém que empoderava mais as pessoas, muito preocupado aí em liderar por design, ou seja, por modelo organizacional, cria o time com as habilidades certas, coloca a meta certa, põe os pontos de controle e dá o máximo de autonomia possível. E acho que funcionou bem também. E hoje é um papel completamente diferente, porque quando eu estou com as startups que eu investi, o meu papel não é nenhum papel de palco, não é nenhum papel de liderança, é um papel de coach, é um papel de mentorar esses empreendedores em relação ao que eles podem ou devem fazer na companhia deles. E é uma mentoria e é uma interação que ela não pode ser prescritiva, ao contrário do Buscapé, que era direita, vamos lá, acelera na primeira fase, na segunda era, pessoal, o que vocês acham que é? Vamos então para a direita? Então está todo mundo junto? Vamos. A terceira é o contrário, é falar, mas que direção você quer ir? O que você está pensando? Mas por que a direita? Você sabe o que vai ter lá? Então é uma interação basicamente feita com questionamentos. E aí o bom empreendedor do outro lado vai refletir sobre esses questionamentos, ponderar e recomeçar. Então foram três linhas diferentes e, de certa forma, evoluindo. Né? Se você conseguir liderar só com perguntas, deve ser incrível. Eu não fiz isso, hoje eu não lidero, mas eu provoco, mas seria um mundo perfeito. Muito legal. Você falou da sua atuação como mentor, né, no Endeavor, e eu vou te trazer uma pergunta de volta. Assim, quais foram os seus mentores, né? Ou os líderes que te inspiraram? Você falou do seu pai, que era um politécnico também, né? Que teve uma influência grande, que era um empreendedor também. Já estão chegando perguntas aqui sobre empreendedorismo, também vou querer trazer aqui, mas só rapidinho, assim, o que você pontua como as influências que você recebeu para esse sucesso teu aí como empreendedor, né? Olha, eu não tenho uma figura assim uma figura única de ídolo ou de mentor. Eu acho que eu sempre fui muito esponja e sempre consegui puxar muito de várias pessoas diferentes. E em fases diferentes, acho que eu me inspirei em pessoas diferentes. Né? Meu pai, como você colocou, obviamente, mas acho que algumas histórias que me provocaram, a história do Bloomberg atrás da Bloomberg era uma história que me inspirava muito. A gente puxou algo da cultura da Bloomberg que funcionou no Buscapé durante muito tempo, não sei se funcionaria hoje com os millennials, mas que era, uma vez que você saia do Buscapé, você não volta mais. Isso existiu durante um tempo. Não sei se eu tivesse outra startup hoje se eu faria a mesma coisa, mas foi crucial, porque a gente formava talento, a gente não tinha ninguém que entendia de internet, a gente ensinava as pessoas, e o Bloomberg sempre falava, se você deixa um cara aí e deixa ele voltar, o sinal, né, o que você está mostrando para todos é que todo mundo devia ir lá para fora e voltar. Então, ok, a gente vai ter carinho por você e tudo mais, mas foi. Diferente se eu for fazer um curso fora ou qualquer coisa assim, mas se foi trabalhar no mesmo mercado, às vezes um concorrente, mas é só ida. Teve muita inspiração, eu acho que o quão visceral era o Steve Jobs e o quanto ele era apaixonado pelo produto e principalmente o quão bom ele era
de retórica, né, que era incrível, como ele conseguia, se assiste assim, acho que não tem coisa mais gostosa de assistir nos detalhes, eram os keynotes dele. Então, provoco vocês, o keynote do lançamento do iPhone é incrível, acho que a maioria já viu, mas tem um keynote que é muito, muito legal, que ele lança um Mac novo, e enquanto está renderizando no Dell, mais ferrado de todos, assim, o vídeo já passou inteiro, e ele já falou tudo, e no final ainda não renderizou, e ele usa muitas figuras boas de linguagem, que ele consegue repetir, comparar super bem as duas coisas, mostrar a proposta de valor de uma forma simples. Então, tive muita inspiração nisso. Pessoas que me inspiram hoje, tem grandes investidores que me inspiram hoje nessa função de investidor que eu tenho. Um cara que já me inspirava, de certa forma, como empreendedor, que é o fundador da Netscape, que é o Marc Andreessen, que hoje faz o que eu faço, numa firma de venture capital no Vale do Silício. Várias vezes no Buscapé a gente teve que se canibalizar, então a história do Reed Hastings da Netflix é incrível. Se parar para pensar, tinha tudo para ser a empresa mais arrogante do mundo. Ele, em pouquíssimo tempo, foi um investimento super inicial da Redpoint nos Estados Unidos, que é a firma que eu sou sócio hoje. Então, para você ter ideia, a Redpoint escreveu um cheque minúsculo para patrocinar o business plan dele, que era colocar DVDs em envelopes e distribuir DVD por envelope. E o mercado era monopolizado pela Blockbuster. Foi, aliás, um investimento incrível, porque imagina você ter 20%, 25% dessa empresa que hoje vale 60, 70 bilhões de dólares, tendo investido 1 milhão. Dá para fazer a conta aí, dá umas 6 mil vezes o dinheiro. E ele matou a Blockbuster em 3, 4 anos. Levou a Blockbuster para falência. E o que ele fez depois disso? Matou o negócio dele. Jogou o streaming em cima, ele falou, a Blockbuster foi prepotente, eu não vou deixar ninguém fazer isso comigo, eu vou fazer. E o business de streaming não tem nenhuma, você não alavanca nada o teu negócio de DVD no business de streaming. O negócio de DVD era puro long tail, então você tem que tentar empurrar os DVDs menos famosos, por isso que o sistema de recomendação dele te recomendava um monte de filmes parecidos, porque se todo mundo quiser alugar o Blockbuster, que acabou de sair, ele quebra, porque ele não tem DVD suficiente para isso, ele dá uma má experiência. No streaming, ao contrário, você tem que concentrar todo mundo no menor número de títulos, você quer que todo mundo assista o House of Cards junto, porque aí você bufferiza em todas as redes e sai muito mais barato do que você estiver fazendo streaming de coisas diferentes. Sem medo nenhum, ele foi lá, já listado, e fez isso. Outro cara que eu acho incrível, que tem uma frase muito boa, é o Jeff Bezos. Ele, sem querer, lá por 2002, 2003, a Amazon sempre foi cobrada a vida toda para dar muito lucro. Nunca, ele ignorou Wall Street, a ação apanhou durante muito tempo. E óbvio, se você entende a contabilidade da Amazon, não importa o lucro ou o EBITDA, o que importa é a geração de caixa. Ela recebe em 3 dias, paga em 120, se ela estiver gerando mais caixa, melhor. Só que teve um trimestre que deu lucro. E aí saiu o resultado, as ações explodiram e foi para o call com o analista, né? E no call com o analista ele começa falando, olha, é o seguinte, eu queria pedir desculpas para todos os acionistas, porque a gente deu lucro esse trimestre por erro, a gente não conseguiu fazer os investimentos que a gente devia ter feito a tempo, e esse lucro vai custar uma fortuna no futuro para os meus acionistas. Eu prometo que eu nunca mais vou dar lucro tão cedo. E a ação derreteu tudo de novo. mas é demais, imagina a aula de cultura para o time. Né? Então, você vai na Amazon, a sede da Amazon, eu não lembro o nome agora, mas tem um nome lá, William McCornell, não sei o que e tal. Você fala, quem é o William McCornell? Não, o William McCornell foi o nosso primeiro cliente em 1995. Então, quer dizer, é uma cultura de estar tão centrado no cliente que o prédio no headquarter é o nome do primeiro cliente que comprou um livro, tem lá o nome do livro que o cara comprou. Então, é muito inspirador. Então, acho que diferentes fases, em diferentes momentos, eu busquei diferentes coisas. Tem pessoas queridas que eu consegui ter a oportunidade de conviver, então a gente teve um investimento muito cedo, em 2000, do Unibanco. Então, tive a oportunidade de conviver com o Pedro Moreira Salles, que eu acho que é um cara de gente assim, incrível,
Então, se falasse assim, um cara que você acha demais e que você conheceu, é o Pedro. Está chegando um monte de perguntas já, obrigada. Então, eu vou fazer um ping-pong aqui, vou te passando. Eu vou ser mais rápido nas respostas. Eu estou fazendo muitas histórias, porque eu acho que as histórias, às vezes, ilustram melhor. Mas... Ótimo. Bom, vamos lá. Boa noite. Eu gostaria de saber do Romero o que ele acompanha ou sabe sobre o mercado de saúde no Brasil, se tem investimentos ou planos de investir nesse setor. Olha só. Eu gosto muito, tem 5 espaços que a gente olha com muito carinho. Fintech, saúde, educação, plataforma para pequenas e médias empresas, né, SMBs, e retail. Retail aí pode ser e-commerce, pode ser enabler de e-commerce, pagamento. Especificamente na área de saúde, tenho falado isso, é super sexy ser fintech hoje. Então, se você é uma fintech, teu valuation é maior, tudo é mais legal. E, obviamente, tudo que sobe muito rápido, desce muito rápido. Então, quem está em fintech, eu acho que vai ver uma correção em valuation e tudo isso. Não quer dizer que não vai continuar sendo bacana. Mas se você falasse assim, qual o setor que é o mais sexy daqui a pouco, ou seja, onde você deveria estar olhando e tendo atenção agora, é saúde. Eu acho. Eu tenho investimentos em saúde, eu tenho anjo, que eu fiz antes de uma empresa de RP para clínicas que chama ProntMed. Eu fui investidor anjo nessa companhia. E na Redpoint a gente tem 2 investimentos em saúde. Um chama Memed, que é um aplicativo para médicos, para fazer prescrição. E o outro chama Boa Consulta. Boa Consulta. Tanta coisa que agora eu estou... Consulta do Bem. E Consulta do Bem, eu especificamente acho que é um projeto muito bacana, porque ele basicamente tenta utilizar a infraestrutura já instalada que tem de clínicas e fazer o yield management de, eventualmente, pegar o espaço desocupado de clínicas e oferecer esse espaço a um preço mais acessível. Então, tem um lado social bacana nele também. Maravilhoso. Bom, vamos lá. O Danilo, ele está no 5º ano de computação. Ele está perguntando qual que é a melhor forma de um aluno da Poli se envolver com empreendedorismo e qual a melhor forma de ter acesso ao capital. E se ser um politécnico ajuda. Bom, a última é sim, ajuda. Não só pelo bairrismo que sempre rola, então a gente estava aqui discutindo o potencial que a gente tem de ajudar aqui a EP a organizar melhor essa parte de alumni, de alumni, mas não só por essa predileção que um politécnico tem pelo outro. Então, eu vejo um cara da Poli me pedindo um conselho, qualquer coisa, eu estou muito mais, não sei porquê, mas eu estou muito mais aberto, talvez pelo sofrimento. Você fala, esse cara está sofrendo que nem eu já sofri, deixa eu ir lá ajudar ele. E isso tem que ser passado para frente. Isso sempre foi assim, de certa forma. Na época do meu pai, que se formou em 74, já era assim e continua assim. Mas também pelo preparo, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente olha o investimento, a gente olha primeiro time, pessoas, e aí ter passado pela Poli é um belo selo. A gente olha o tamanho do mercado, a gente investe em empresas que tem que ficar muito grande para justificar o retorno que a gente precisa dar para os nossos cotistas do fundo. E o terceiro a gente costuma chamar de dor ou problema. Fala assim, você investe em dor ou problema, investe em dor ou problema. Porque quanto maior a dor, maior o problema que esse time está resolvendo nesse grande mercado, maior vai ser a empresa, melhor é o modelo de negócio. Se você resolve uma grande dor, não tenha dúvida que você vai fazer dinheiro. Você não precisa saber ainda como é. Eu vou cobrar assim, eu vou cobrar desse cara, eu vou cobrar do outro lado. Você está resolvendo uma grande dor, você está adicionando valor na cadeia, você está construindo, criando valor e capturando valor. Então, respondendo a tua última pergunta, sim. Como fazer para ir atrás de empreendedorismo? Eu acho que ser fuçador, né? Na minha época não tinha nada de empreendedorismo. Empreendedorismo, eu fiz uma consulta no Sebrae, na Rua Vergueiro, para entender como é que abriu uma empresa. Não tinha material, não tinha framework, não tinha ferramenta, não existia faz o MVP, depois faz isso, pô, o Canvas de modelo de negócio. Tem muita coisa pronta. Na internet, fora, a gente estava falando de EAD, tem muita aula gravada sobre startup, empreendedorismo.
seja de instituições aqui no Brasil, seja de fora. Stanford tem bastante coisa, por exemplo. Então, acho que é ser fuçador. Hoje não tem desculpa, está tudo disponível e é grátis. Levantar capital, por incrível que pareça, não é o mais difícil. Não que seja fácil. O mais difícil é você realmente conseguir juntar um time muito bom, achar um mercado muito grande e encontrar uma dor nesse mercado para resolver. A gente diz na Redpoint, e é verdade, que o que a gente vende é um commodity. Eu vendo um cheque. Os nossos cheques são entre 1 e 3 milhões de dólares. Eu vendo um cheque de 1 a 3 milhões de dólares para um cara que não precisa do meu cheque. Porque tem uma fila de 10 caras querendo dar esse cheque para ele. Porque ele resolveu a equação anterior que eu te falei. Um time muito bom, um mercado grande, uma grande dor nesse mercado. E por incrível que pareça, pode parecer que é a gente que escolhe a startup que vai investir. É mais ou menos, a gente realmente escolhe. A gente, ano passado, falou com 1.440 startups, ou seja o que for, oportunidades, empresas diferentes. A gente investiu em 5. Então, é um screening grande. Mas as 5 que a gente investiu tinham propostas de vários fundos. Então, quando você chega no creme de la creme, você precisa vender mais do que só o cheque. Então, por isso que a gente tem a iniciativa com o Itaú de ter o Cubo, por isso que a gente tem sócios do Vale do Silício para poder fazer um monte de intercâmbio, por isso que a gente tenta ajudar os fundadores e estar do lado deles o tempo todo, para o que precisar. É esse valor agregado que vai fazer você escolher um fundo na hora certa, quando você tiver 3 ou 4 ofertas. E aí, por incrível que pareça, não é o melhor valuation que você tem que escolher, e nem o maior cheque. Porque você não precisa de um cheque muito grande, você precisa de um cheque para resolver, para te levar para o próximo estágio. Então, se eu estou investindo na Série A, um cheque vai te levar para a Série B, que é você atingir tanto de receita, é você, de repente, estar mais perto do break-even, ou pelo menos controlar se chega no break-even ou não. Enfim, uma série de coisas. Mas levantar mais dinheiro não é isso que vai necessariamente você sobreviver. Mas talvez ter o cara certo te ajudando a chegar lá, vai. Então, é o que a gente chama de smart money, né? E é assim que eu me diferencio, mas no final do dia, a gente escolhe de 1.400, 5 projetos, 5 times de empreendedores, mas são 5 times que têm muitas ofertas e eles que acabam escolhendo a gente. Então é curioso, mas é muito equilibrada essa equação. Mas a equação, digo, depois de quem escolhe quem, né? Mas a equação anterior é o segredo de tudo: time, mercado, problema. Romero, outra pergunta aqui. Você falou já que tem um volume enorme de materiais sobre empreendedorismo, cursos, inclusive disponíveis, mas a pergunta é assim: você acha que a Poli deveria oferecer mais matérias ou opções que guiassem os alunos interessados por esse caminho? E aí eu vou além. Eu já ouvi em algum lugar que você até gostaria de dar aulas, gosta. Você seria um professor de empreendedorismo numa faculdade? Seria uma matéria formal que você acha que deveria compor a grade curricular? Olha que provocação gostosa. Eu acho o seguinte, eu vou responder a segunda primeiro. Eu acho que num determinado momento da minha vida, eu gostaria muito de estar mais próximo e voltar e estar, de certa forma, faz parte desse momento de give back, né, de devolver. Um amigo meu mais velho falou que você tem 3, eram 3 S's, ele aumentou para 4 S's, mas eu achei boa a provocação. Ele falou: você tem o suor, você tem o sucesso, você tem o significado. Depois o outro S dele é o sossego, mas eu não sei, que eu acho que eu não vou sossegar. Mas o significado. Ele falou, e você tem que entender, quando você entra na fase de significado, que você realmente tem que, né, de alguma forma, devolver. Então, poder estar próximo de uma casa que me acolheu tão bem, que fez tão bem para mim, seria um imenso prazer, um negócio muito bacana. Então, eu não faria isso agora, não estou nem preparado para algo assim, mas se você perguntasse no meu sonho mais louco, sim, por que não? Já tive sonhos loucos. Esse está incluído. A primeira pergunta eu não sei a resposta, porque, por um lado, eu acho que poderia ter mais disciplinas como empreendedorismo, dar mais ferramenta, a gente estava discutindo isso até lá atrás,
Poxa, engenheiro é tão bom em resolver problemas, é um pouquinho só de ferramenta, imagina, né? Por outro lado, o que eu acho que faz o Politécnico é... Pô, não tem... Eu lembro do primeiro para o segundo semestre aqui na Poli, eu estava na secretaria do biênio e um rapaz na minha frente chorando, porque tinha perdido a data da matrícula. E eu lembro que na secretaria, a moça da secretaria falou assim, você queria o quê, bonitão? Que a gente mandasse uma circular para você, com cópia para a mamãe? Mas, assim, a boa parte das faculdades tem chamada, tem circular que manda para os pais, tem tudo isso. A Poli é muito mais vida real, e eu acho que esse lance de ser um pouquinho mais cascudo fez muito da minha personalidade. Você tem que saber se virar, você tem que estar esperto. Sabe, mas tem vários murais. Qual é? Se vira. Pô. Então, eu acho que tem um meio termo nisso. Eu acho que sim. Acho que tem uma série de coisas, de ferramentas que poderia ser incluído na grade, que eu acho que pode ser interessante. Eu acho que o que é engenharia tem que estar sempre sendo perguntado de novo, de novo, de novo. E como ensinar engenharia. Porque antes você não tinha como ensinar uma série de matérias de uma forma prática. Hoje você tem. Né? Você tem Fab Lab, você tem um monte de coisa que você pode fazer, pode trazer muito mais experiência e experimentação. Dito isso, eu também não faria 1001 atividades e tal. Eu vou colocar um termo assim, eu tomaria cuidado para não amolecer muito o Politécnico a ponto de um dia ele estar pedindo para mandarem uma circular para a casa dele. Então tem um meio termo, não sei a resposta. Voltar um pouquinho lá para o Buscapé, com essa pergunta. Como é que foi a busca por pessoas no princípio da empresa? As pessoas tinham que se moldar à cultura, se é que já havia uma muito bem definida, ou a cultura se moldou um pouco às pessoas que entraram? A gente teve uma grande desvantagem que se tornou uma grande vantagem. Praticamente todos os nossos colaboradores tiveram, nos primeiros 5 anos, tiveram o Buscapé como primeiro emprego. E em cargos de gestão, a gente contratou o primeiro gerente de fora para entrar como gerente, que não foi crescido em casa, em 2006. Então, de 99, são 7 anos. Né? Então, por que era uma grande desvantagem? Porque a gente tinha que formar essas pessoas, ninguém vinha pronto para jogar. Mas se tornou uma grande vantagem porque todos viraram embaixadores da nossa cultura, do nosso propósito. Isso ficou muito enraizado. Eu encontrei com uma ex-Buscapé que está empreendendo agora, tenho até um café da manhã com ela amanhã de manhã, que ela vai me contar do projeto dela. Ela brincou, ela falou, você me ferrou. E eu escutei isso várias vezes, já falei, por quê? Né? Eu falei, isso eu provavelmente já sabia, mas por quê que eu te ferrei? Ela falou, porque é muito chato trabalhar, e não era. Porque é muito difícil achar uma turma que nem aquela, e aquilo que a gente construiu, e aquele grupo. Então, tinha isso. E eu acho que a gente só conseguiu isso, só conseguiu colocar essa cultura, porque era o primeiro emprego de todo mundo, inclusive o nosso. Então, ninguém sabia exatamente o que era uma empresa antes. Depois, isso fragmentou muito, diluiu. A cultura diluiu muito de 2006 até 2008, 2009. E acho que ficou numa situação crítica da empresa, quase realmente implodir, porque a gente começou a crescer muito rápido, trazer muita gente, e a gente não criou nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo, nenhum processo para transmitir cultura. Como era só por exemplo, e não por organização ou por design, a gente começou a espalhar as pessoas no escritório, colocar parede entre elas, o exemplo não passa, não muda de andar. E foi feio aí, foi bem feio e bem caro para corrigir. Mas definitivamente a gente moldava as pessoas, eu acho. Romero, o que te levou a vender o Buscapé? Você se arrependeu no momento ou você tinha certeza da decisão? O que levou a gente a vender o Buscapé foi o carinho pelo Buscapé. A gente sabia que a gente não tinha muita alternativa. A gente competia com o Google de um lado, que tinha lançado já o Google Shopping e que estava trazendo todo o varejo para o programa deles de anúncio onde aparece foto e preço de produto, que é praticamente um Buscapé, que eles chamam de PLA. Do outro lado tinha PayPal e PagSeguro na nossa frente de pagamentos.
Mas a gente tinha feito um projeto muito legal que era juntar comparação de preços e pagamento numa coisa só. E aí a gente cresceu de 5 mil lojas para 35 mil lojas. E basicamente elas não pagavam nada, usavam tudo do Buscapé. A gente tinha 20 produtos na época, então tinha Lomadi, tinha Ebit, Que Barato, Corta Contas, enfim, próprio Buscapé e Bom de Faro, a empresa de pagamento que era o Bcash, empresa de fraude que era a F-Control. Ele usava tudo isso se ele usasse o nosso pagamento exclusivamente. E isso funcionou muito bem, porque o PayPal entrou e falou, vou dar de graça, não precisa pagar mais nada para todas as lojas do Buscapé. Mas como 70% das vendas das lojas vinham do Buscapé, eles não podiam sair e ir para o PayPal. Então eles ficaram todos, ainda pagando 6% do pagamento. Veio o Google Shopping, falou, é de graça para todas as lojas. A gente falou, não tem problema, loja, a gente põe vocês no Google Shopping, porque o pagamento de vocês é Buscapé mesmo, então mesmo se vier pelo Google, a gente vai receber os 6%. Só que essa operação, ela precisa de muito capital de giro, porque a gente recebia, era parcelado em 12 vezes, a gente recebia em 6 meses em média, pagava o varejista em 14 dias. E aí a gente já tinha, se levanta linhas de crédito, mas num determinado ponto ia ser muito difícil escalar sem um grupo mais forte. E uma opção era ou ir para o IPO ou achar alguém para bancar essa operação. E aí dos vários compradores que a gente conversou, a Naspers tinha todos os ingredientes que a gente queria. O primeiro era, o Buscapé vai ser uma operação independente, vocês vão tocar, vai continuar desenvolvendo tecnologia, vai continuar a cultura Buscapé, chama Buscapé, não vai chamar Naspers Preços. Se fosse outra empresa grande, talvez de tecnologia, Google, Microsoft, ia virar Microsoft Shopping, Google Preços, sei lá o quê. A segunda é que ia ter muita troca, porque a Naspers tinha 130 operações diferentes, a gente era uma dessas 130, em 70 países, então a gente interagia com o Buscapé da China, com o Buscapé da Polônia, com o Buscapé da África do Sul, com o Buscapé de todos esses lugares, era muito interessante. E o terceiro é que a gente ia poder continuar jogando. A Naspers comprou 91%, os fundadores ainda iam ficar com 9%, depois emitiu mais 10%, 12% de opção de ação. E eu não queria sair naquela hora, independente de qualquer coisa, porque a gente estava começando a fazer esse jogo dar certo, que a gente queria era um parceiro forte para continuar brincando. A metáfora que a gente falava era, tá todos os brinquedos montadinhos na mesa, eu vou embora para jantar agora que eu quero brincar um pouquinho. Então foi por isso. A parceria foi muito boa nos primeiros 4 anos. Quando chegou em final de 2013, teve uma troca de CEO da Naspers e um novo CEO mudou as regras e falou, não, agora a gente vai intervir, a gente vai separar a empresa, vai sair a empresa de pagamento, vai isso, vai aquilo. E foi quando, na verdade, é curioso, mas eu só percebi que eu tinha vendido a empresa em outubro de 2013. Porque foi a primeira vez que teve uma intervenção de cima para baixo. Eles falaram, olha, nós vamos tirar pagamento e vai isolar, no mundo inteiro, não no Buscapé, nós vamos mudar a estrutura da Naspers, que era regional, uma grande empresa em cada região, para funcional. Então vai ter uma grande empresa de comparação de preços, que você vai tocar, e todos os comparadores de preço do mundo vão ficar embaixo de você. Vai ter uma de pagamentos igual, uma disso. Então, o Buscapé, que é pagamento, comparação de preço, afiliado, classificado, isso aqui a gente vai fatiar. Classificado vai virar o LX, comparação de preço continua o Buscapé, o Bcash vai virar PayU. E eu lembro que eu falei, legal, mas eu não concordo, acho que isso não vai ser bom para o Buscapé e tal. Eles falaram, não é uma sugestão. Eu falei, tá. Então, levou 4 anos para eu perceber. Então, o processo de desapego, na verdade, começou em outubro de 2013. Né? Eu fui para o Divan em outubro de 2013 só. Mas aí eu comecei um processo de phase-out super profissional. Eu só fui sair oficialmente do Buscapé em setembro. Eu até postei no Facebook memórias e tal, um texto que eu fiz no LinkedIn quando eu anunciei minha saída. Então, foi setembro de 2015. Ou seja, 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio depois. Então, preparei minha sucessão, comecei também eu a construir outras pontes, fui fazer conselhos de várias empresas, fui fazer mais investimento anjo, fui entender o que eu queria fazer da vida, e final de 2015 eu mudei. A Naspers foi o seu primeiro chefe? Não. A verdade é que quando você tem sócio, você tem chefe. Eu sempre prestei conta para os meus sócios como CEO, porque eles eram meus acionistas.
Então, quando eu falei das decisões unânimes, no dia a dia do Buscapé, era até uma estrutura meio sinistra, para usar um termo carioca aqui, mas bem... Porque, de certa forma, eles reportavam para mim como vice-presidentes, diretores, mas aí eu reportava para eles como sócios da empresa, né? Então, não, quando você tem sócio, você tem chefe. Não tem essa, não. Romero, quanto tempo tinha a startup mais nova que a Redpoint já investiu? E qual o tempo de existência médio das startups quando investidas pela Redpoint? Tenho a impressão que tem alguns interessados aqui. Não, legal. Olha, aqui no Brasil, que eu conheço melhor, a gente costuma investir no que se chama Série A. Série A, a startup já tem um tempinho de vida. Então, quando a gente fala em financiamento por estágio, a gente fala que o empreendedor tem que tirar um grande risco da mesa por vez. E cada vez que ele tira um risco da mesa, a startup dele vale um pouquinho mais. Porque, da outra forma, se ele tiver que levantar de uma vez todo o dinheiro que ele precisa para construir a empresa bem grande, ele fica sem nada da empresa de cara, porque ele vai levantar 20 milhões de dólares, vai ficar com 1%. Então, o primeiro grande risco é conseguir fazer um protótipo, um MVP, que pode ser um MVP de negócio, não precisa ser um MVP de produto. Posso explicar depois a diferença. Depois é ver se alguém vai usar, pegar um pouco de tração, ter os primeiros usuários. Depois é testar um pouquinho alguns modelos de negócio. Depois que está redondinho o motor, que ele está pronto, aí que ele vai dar giro nesse motor. Ninguém vai acelerar esse motor antes dele estar bem azeitado. Na hora que ele está bem azeitado, que entra o que eu faço, que é escrever esse cheque de 1 a 3 milhões de dólares, para aí sim dar rotação no motor, jogar gasolina. E aí criar escala e fazer essa startup chegar a 5, 10 milhões de dólares de receita. Bom, dito isso, quando eu invisto normalmente, a startup tem em torno de 2 anos de vida, desde a sua fundação. Mas a gente, às vezes, quando conhece muito bem os empreendedores e conhece muito bem o mercado, investe antes. Então, a gente já investiu em startups que tinham 6 meses, 4 meses de criação. Aí são valores diferentes, são cheques de 100, 200 mil dólares, para ajudar um empreendedor a testar aquelas hipóteses iniciais que eu falei. Tipo, tem um MVP, alguém está usando, não está usando, por que está usando e assim por diante. Qual o tempo médio do investimento? Acho que era isso. O tempo médio, geralmente, a gente estima que sejam 7 anos, mas cada vez mais as startups têm ficado mais tempo privadas, né? Simplesmente porque elas podem. Quanto mais tempo você puder evitar o mercado público, melhor, porque você não tem que dever satisfação para Wall Street. Você não tem que passar pelo que o Jeff Bezos passou, de ficar falando para Wall Street, não vou dar lucro e danem-se vocês. Mas a gente estima que, normalmente, no momento que a gente entra, ou seja, a startup já tem 2 anos de vida, ao momento que, eventualmente, a gente sai, e normalmente a gente vai sair, idealmente, junto com os fundadores, seja num IPO, seja numa compra por algum estratégico, a startup está no seu 9º, 10º ano de vida e a gente está em 7, 8 anos junto com o empreendedor nesse caminho. O que você acha da febre do Bitcoin? Você investiria ou investe? Eu não invisto em Bitcoin, meus sócios investem. Eu adoro blockchain, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa bacana na parte de blockchain, relacionado a Ether e Ethereum. Eu acho que tem muita gente também que vai ser presa nesses ICOs que estão rolando, cedo ou tarde. Mas tem muita coisa séria sendo feita. O meu problema com Bitcoin é que eu ainda não consegui entender claramente eu não consegui ver a utilidade econômica sendo exercida. Ele não está sendo usado para transação, ele está sendo usado muito por store value. Então, as pessoas compram Bitcoin porque o Bitcoin vai subir. E como elas compram, ele sobe. Mas o valor econômico do Bitcoin, se você for modelar economicamente, o Bitcoin ele tem valor, mas ele tem valor por fazer o cross-border mais fácil, para fazer envio de remessa para outro país, ele tem valor por fazer transações mais baratas, ele tem muito valor, mas ele não está sendo usado. Então, tem até uma professora que chama Susan Attey, que eu tive a oportunidade de ter como professora em Stanford, agora em junho, julho, agosto, e ela tem um paper muito legal, onde ela cria as equações dessa utilidade econômica. De acordo com ela e com as equações dela, o valor do Bitcoin hoje, por utilidade econômica, seria $300, se não tivesse sido proibido na China os exchanges.
que basicamente é o único uso de utilidade econômica, que é um monte de chinês desesperado mandando dinheiro para fora da China, porque sabe que cedo ou tarde vai ter algum problema. Então, assim, se tiver um hit and run, ou seja, se todo mundo decidir vender o Bitcoin ao mesmo tempo, ele vai para zero muito rápido. Então, não quer dizer que você não possa fazer muito dinheiro, mas eu colocaria muito pouco do meu dinheiro se eu colocasse. Quais características, 2 ou 3 principais, você entende serem fundamentais nas pessoas ou times que você investe? É do Henrique essa pergunta, Henrique Rodrigues, da Engenharia Naval. Não. E ele é empreendedor. Eu acho que uma é resiliência, que é um pouco que a Poli com certeza traz para a gente, esse rosto grosso. A segunda é ser coachable, é você escutar. Eu já deixei de fazer um investimento assim na véspera do investimento, porque eu percebi que o fundador não escutava e tudo era. Então, você não acha que não sei o quê? Não, eu fiz uma pesquisa tal, não é assim. Tá bom. Mas isso, não. Às vezes eu não conseguia terminar a frase e de 5 sugestões foram 5 não sem eu terminar a frase. Eu falei, não, pera, por que ele precisa do meu dinheiro? Ele é bom, tem um monte de dinheiro. Então, ser coachable não quer dizer abaixar a cabeça e falar, o cara falou vai para a direita, eu vou para a direita, não é isso. Mas é escutar, absorver, raciocinar e argumentar de volta. Não é ceder, mas é estabelecer uma conexão. É importante ele escutar, porque ele vai ter que escutar o time depois, ele vai ter que escutar o mercado, ele vai ter que escutar o cliente. Então, resiliência, ser coachable e... Tem muita coisa, na verdade, mas eu acho que resiliência e ser coachable são as duas provavelmente mais importantes. Eu acho que a habilidade com pessoas, né, para exercer liderança é muito importante. E eu acho que a engenhosidade, estava buscando a palavra, engenhosidade também é muito importante. Romero, eu anotei os 3 tipos de engenhosidade. Você já esteve do lado da startup e agora do investidor. Como você enxergava o investidor na época do Buscapé e como sua experiência no Buscapé ajuda nas relações atuais com as investidas? Eu acho que a gente foi muito sábio e teve muita sorte na escolha de investidores, porque a gente escolheu o investidor certo para o momento certo do Buscapé. Isso faz muita diferença. E acho que muito porque a gente soube alinhar muito os interesses. Então, quando o iPlatform foi investir no Buscapé, a gente conversou muito bem o que eles queriam, o que eles ajudariam, como eles ajudariam, até quando eles ficariam na empresa. Depois, quando entrou o Unibanco e a Merrill Lynch, mesma coisa. Quando entrou o Great Hill, a gente tinha um plano, a gente queria... Na verdade, o Great Hill entrou comprando o iPlatform, a Merrill Lynch e o Unibanco, porque a gente queria expandir, os nossos sócios não queriam, e já tinha dado 6, 7 anos deles, a gente buscou alguém para comprar a parte deles. Então, esse alinhamento é fundamental. E teve momentos muito importantes onde a gente precisava de investidores que pudessem provocar, dar bons conselhos para a empresa, provocar o time, ajudar a criar valor. Então, do outro lado, teve momentos em que eu precisei disso, às vezes eu não tinha, e tinha momentos onde isso foi suprido. Então, eu consegui ver como é importante você ser esse meio que consigliere dos empreendedores. Quando eu mudei de lado... que não tem muito nem lado, o pessoal fala agora você está do outro lado da mesa. Eu falo, geralmente quando a gente investe na startup não tem nem mesa, a gente tem que sentar com o fundador e montar a mesa junto, então não tem nem lado de mesa. Mas quando eu mudei de lado, ficou bem claro que era importante esse papel, né, de ajudar, de aconselhar, de tentar trazer um pouco do que você viveu. Então, assim, não existe, para ser bem sincero, adoraria dizer que os melhores investidores do mundo são ex-fundadores. Não existe correlação disso. Tá? Já procurei, porque sabe quando você quer confirmar, confirmation bias, você quer confirmar um negócio que você acha que vai ser legal, mas não tem correlação. Você tem excelentes investidores que foram empreendedores e excelentes investidores que não foram, e tem péssimos investidores também nos 2 grupos. O que eu acho que ajuda muito eu acho que existe um reconhecimento e um respeito mútuo, né? Então, que nem o Politécnico com o Politécnico, o empreendedor com o empreendedor. Então,
às vezes o empreendedor ele fica mais aberto a ideias com um ex-empreendedor do outro lado do que ele estaria com um cara que nunca empreendeu. Porque e é errado da parte do empreendedor isso, mas acontece. Ele fala, esse cara nunca fez isso, ele não sabe o que está falando. Não necessariamente é verdade, mas acontece. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que eu, como investidor hoje, mas tendo passado o que eu passei de perrengue, tendo feito o número de erros que eu fiz e tudo mais, eu consigo entender muito mais e ser muito mais humano com os problemas e com as dores que o empreendedor está sentindo, que às vezes alguém que não passou por aquilo não consegue entender, fala, como assim você fez isso? Não sei o que. Eu falo, não, eu fiz isso várias vezes, eu lembro, tá, eu errei, mas aprendi. Então acho que a relação ela fica mais próxima, e isso é muito gostoso, porque aí você cria mais confiança e você consegue fazer com que a startup cresça mais rápido. Eu vou já pedir para vocês, se alguém também quiser fazer alguma pergunta, o Gustavo tem um microfone, né? Fiquem à vontade. E eu vou fazer mais 2 perguntas aqui, tá? Para a gente começar a encerrar, mas fiquem à vontade se alguém ainda quiser fazer mais alguma com o microfone. Romero, em algum momento você pensou em desistir do Buscapé e o que te fez continuar? Eu nunca pensei em desistir, com exceção de quando eu decidi sair, que foi em final de 2013, mas antes disso, nunca. Era engraçado, porque é bobo até o momento, mas a gente tinha certeza absoluta que, isso vai dar certo. Não tem história. Era ingênuo, mas era uma certeza absoluta que, não, vai dar certo. Não faz sentido as coisas. Como que as pessoas não podem saber o preço antes de ter que pegar um carro e ir até a loja para perguntar o preço e depois voltar e ir na outra loja? Ninguém dava preço por telefone, por nada. Falou, não, isso está errado. Não, isso aqui vai dar certo. Então não teve momento de desistir, não. Não teve tempo para pensar nisso. Alguém? Não? Romero, você procurou bastante ideias antes de encontrar a ideia do Buscapé. Como você acha que é possível encontrar a ideia, encontrar o seu problema, o problema que você quer resolver, e quando você encontrou, foi como encontrar uma visão meio romântica de encontrar assim, o amor da sua vida é o problema da sua vida e você vai e entra de cabeça? Como que é encontrar esse problema, o seu problema? Boa pergunta. Sem dúvida nenhuma, teve essa paixão. A primeira vida é o amor da minha vida e tudo mais. Mas eu acho que a gente teve sorte. Eu queria um negócio que fosse escalável, eu queria um negócio que tivesse um modelo de negócio por trás, enfim. Porque como a gente começou antes daquele boom de internet, que era vender banner, eu não sabia que isso ia acontecer, então tinha um plano de negócio sólido. Mas num outro exercício, por exemplo, que eu fiz anos depois, em 2011, 2012, meio que por 2013, que eu falei, se eu fosse montar uma outra empresa hoje, o que eu montaria? Foi um exercício muito mais estruturado e feito de outra forma. E aí eu vou discorrer um pouquinho dos 2 exercícios. O primeiro exercício veio muito de olhar problema, ver coisas que não estão funcionando, coisas que não estão legais e tentar olhar problema. Né? Eu brinco, até falo que é um pouco perseguir a palavra impossível. Né? Tu fala, não, isso é impossível. Você fala, opa, impossível, o que é impossível? Calma aí, deixa eu anotar aqui que pode ser uma ideia boa. Né? Impossível é a palavra que mais tem sucesso e oportunidade guardada dentro, é a caixinha do impossível. Mas eu não necessariamente analisei dinâmicas de negócio, dinâmicas competitivas e outras coisas naquela época, que depois, num outro exercício, eu analisei. Então, um outro exercício que eu fiz é uma startup que eu investi como anjo, mas eu fui meio que idealizador da ideia, também veio de uma dor, que eu tinha acabado de fazer a saída do Buscapé, falei, vou investir em mais startups, aí minha advogada falou, monta uma empresa de participação. Tá bom, montei uma empresinha, uma PJ lá, uma limitada de participação.
Eu falei, tá, mas e se eu quiser ter um imóvel e comprar um imóvel, eu compro nela? Ela falou, não mistura, isso aqui é participação societária, vamos fazer uma imobiliária, que é legal, fica tudo certinho. Eu falei, pô, 2 empresas? Ela falou, 2 empresas. Eu falei, tá bom, e quando eu sou chamado para uma palestra, não sei o quê, que às vezes esperam que tem que emitir nota e tal, qual das 2 eu uso para emitir a nota? Falou, nenhuma das 2, o certo é uma terceira. Eu falei, pô, mas uma terceira? Ela falou, uma terceira. Eu falei, mais 3. Ela falou, faz uma, faz 3, faz uma, faz 3, fiz as 3. Dei para um amigo meu, Guilherme, que é um dos cofundadores dessa empresa que eu estou hoje sócio, que é contador. Falei, Gui, faz a contabilidade? Faço, claro. Tal. Aí tinha passado 3 meses, eu encontrei com ele, falei, pô, Gui, nunca mais falei com você, não te encontrava, como é que está lá a contabilidade das empresas? Não, está começando, né? Está fácil, tal, tranquilo. Falei, quanto eu te devo? Ele falou, uns 6 mil. Eu falei, hã? Ele falou, uns 6 mil reais. Eu falei, por que 6 mil reais? Não, porque é um salário mínimo por mês, de mínimo, 3 empresas, dá 2 pau, 2.100, vou fazer 2, que você é meu amigo, 3 meses, 6. Eu falei, deixa eu ver o razão, deixa eu olhar isso. Aí eu olhei, todas as empresas tinham os mesmos lançamentos. O primeiro mês, contabilidade, R$700. Segundo mês, contabilidade, R$700. Terceiro mês, contabilidade, R$700. Manutenção da conta Itaú, R$30. Eu falei, cara, tá saindo tipo uns R$1.000 por lançamento essa brincadeira. Tá quebrado. Não é possível que todo mundo que precisa emitir uma nota, porque faz um bico ou isso ou aquilo, não pode fazer isso barato. Isso, e ainda no simples, isso poderia ser completamente automatizado. Mais do que isso. Você pega microempreendedor individual, que tem um monte de dor de cabeça. A gente criou uma empresa que, na verdade, eu voltei para a escola, entre aspas, eu fiz um curso, um técnico em contabilidade, porque para ter empresa em contabilidade você precisa ser contador, e montei uma empresa que chama Kipu, que hoje tem 350 mil CNPJs que fazem a contabilidade gratuitamente, automaticamente pelo app. Se eles quiserem um contador, eles podem contratar um contador, mas o app já resolve tudo, já envia o DARF, já envia... Quando eu fiz tudo isso é para falar o seguinte, quando eu fiz esse exercício, eu fui olhar muito mais dimensões do que o do Buscapé. O que é fraco nesse modelo de negócio? Esse modelo de negócio não é um modelo monopolista por natureza. Então, um site de leilão é monopolista por natureza, você não vai ter 2, né? Um marketplace. Marketplace, em geral, são monopolistas por natureza. Então, não é ideal. Não é um negócio de plataforma, que também não é ideal. Mas, para esse negócio, tem proteções de mercado. Você precisa ser contador para poder atuar em contabilidade. Então, eu comecei a olhar algumas dinâmicas a mais que eu não tinha analisado 10, 12 anos antes, que eu acho que são importantes. Então, como que vai ser essa dinâmica de mercado? É um mercado que o ganhador fica com tudo ou não? Como é que vai ser se surgir concorrentes? O Buscapé não tinha isso, por exemplo. O Bom de Faro, que apareceu depois, ele vendia para os clientes do Buscapé. Porque o cliente do Buscapé já entendeu o que é clique, já entendeu como funciona a comparação de preço, e não é mutuamente exclusivo, é aditivo. Ele pode estar no Buscapé e no Bom de Faro. Num serviço de contabilidade, você não pode estar em 2 contadores, então, pelo menos, você já tem uma dinâmica um pouco melhor. Então, eu acho fundamental você tentar analisar como vai ser concorrência, se é um mercado naturalmente monopolista ou não, se é uma plataforma, se é um marketplace, se existe alguma restrição, alguma fossa competitiva, a gente fala. Então, fintech. Uma das coisas que foi interessante de competir com o PayPal, eles levaram 2 anos, 2 anos e meio para colocar boleto na plataforma. Porque é uma plataforma global, ele não consegue plugar boleto, né? Então, você tem que olhar um pouco mais de dinâmica, mas isso você pode fazer depois que você encontrou o problema. Temos mais uma pergunta atrás. Ali. Vamos mais uma. Ele ali, ó, de azul, né? É azul? É preto? Azul. É um blazer bonito, pô. Valeu. 2 coisas, na verdade. Primeiro, eu queria entender... aqui no Brasil, a gente vive um cenário muito diferente... Aqui no Brasil, a gente vive um cenário muito diferente do que vários fundos vivem nos Estados Unidos. A formação, a base dos fundadores aqui é muito diferente. Olhando agora, o Romero, da Redpoint, como é que você lida com um cenário, especialmente no mundo de tecnologia, de empreendedores um pouco menos profissionais do que seriam nos Estados Unidos? Como é que a Redpoint lida com isso? Segundo, perguntaram aqui sobre segmento de empresa, o que você abriria? O Sequoia veio para o Brasil e o Nubank acabou sendo
um erro de percurso, né? Não havia no que investir, vamos criar o Nubank. Onde você acredita que o Redpoint vai investir nos próximos anos? Em que setor? Qual segmento? Legal. Qual aposta, pessoal? Tá bom. A tua primeira pergunta é muito boa, que fala sobre comparar o empreendedor brasileiro com, por exemplo, o empreendedor americano. E mudou muito nos últimos 3, 4 anos. O empreendedor brasileiro está muito bem preparado, está muito polido. Não quer dizer que não fosse um bom empreendedor há 3, 4 anos atrás. Só que como ele não estava tão polido, às vezes levava mais interações para você conseguir entender e tirar valor. O que eu quero dizer com isso? O empreendedor tem um business de software por assinatura, de SaaS. Aí ele vinha e você falava, qual que é o teu CAC? Teu custo de aquisição de cliente? O que é isso? Aí você explicava, ele, legal, já volto. Ele voltava depois de 2 dias com o CAC, o gráfico do CAC, a evolução do CAC, a projeção do CAC, perfeito. Falava, legal, qual que é teu churn e teu LTV? O que é LTV? O que é o churn? Então, ele não estava tão bem preparado, mas simplesmente porque ele não tinha tido acesso a esse polimento. Hoje, mudou completamente. Se eu escutar um pitch de um bom empreendedor, um daqueles 5 que vão escolher o fundo que a gente estava falando antes, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, é idêntico. É tão bom quanto. Não tem história. Tem uma diferença que o brasileiro tem, que eu acho uma vantagem, que é o fato do brasileiro ter mais jogo de cintura, o brasileiro ele conseguir... ele se adapta, a adaptabilidade do brasileiro, a palavra adaptabilidade, é maior que a do americano. O americano ele aprende que tem um framework, que ele vai usar esse framework aqui e serve para tudo. Tá? O framework serve para arrumar esposa. E ele vai aplicar o framework dele e do outro lado ele vai sair como esposa. E ele sai como esposa, porque funciona, é tudo organizadinho e tal. Entendeu? Então, você pega esse americano, e já aconteceu muito de vir empreendedores americanos para o Brasil, e ele vai aplicando o framework e não funciona, ele vai, como assim? Mas funciona, me ensinaram que funciona. Então, ele questiona menos a ferramenta e o framework, entendeu? Você está lá, você sabe que, poxa, eu lembro, vou contar uma já que estamos aqui entre colegas e universitários, eu aprendi isso uma vez na praia. Estava na praia, tinha uma menina linda do meu lado, era solteiro, aí eu comecei a conversar com ela, ela falou, what the né, com F, o que você está fazendo? Eu falei, estou conversando. Eu falei, isso aqui é uma praia. Praia é para ler livro, tomar sol, é para você ter um momento sozinho. Se eu estivesse num bar ou numa discoteca, você poderia conversar comigo, porque aí eu estaria aberta para um relacionamento. Então eu falei, uau, isso porque Miami é mais latino. Mas é isso, eu estou caricaturando, mas é isso, entendeu? Então, e essa adaptabilidade é uma vantagem do brasileiro. Dito isso, óbvio, se o pitch é inglês, é óbvio que o americano vai falar melhor porque é a língua mãe dele. É que nem um americano fazendo um pitch em português, não é a mesma coisa do que um brasileiro. Mas se tirar a barreira de linguagem, de língua, é tão bom quanto, e depois eu acho que você vai ter a adaptabilidade do brasileiro que não necessariamente você tem no americano. E qual que era a outra? Aproveita que você está com o microfone. A segunda pergunta era mais direcionada a quais os próximos passos para a Redpoint. Em que setor você acredita que vai ser o unicórnio? A beleza e a alegria do que eu faço, é isso que eu adoro, é que eu não tenho a menor ideia. E eu não vou drivar isso. No Buscapé, a gente teve 20 aquisições, fez um monte de coisa, mas era sempre comércio eletrônico. Então era assim, 50 tons, mas de cinza, era uma cor só. Hoje é uma cor diferente a cada encontro, porque eu vou falar de logística, depois eu vou falar de saúde, depois eu vou falar de seguro, depois eu vou falar de segurança, depois eu vou falar de carros autônomos, de AI, de quantum computing. O que vai drivar é o mercado. A gente, na verdade, não é nem um fundo de investimento em startup, nem um fundo de investimento em tecnologia. Se olhar o nosso mandato, não diz nada disso. Eu posso investir em qualquer coisa, só que precisa ser algo que cresça muito rápido para justificar o retorno que eu preciso dar para os meus cotistas. E a única coisa até agora que faz crescer muito rápido as empresas que a gente encontrou é tecnologia. Se surgir outra coisa, a gente vai estar lá investindo. Então, o mais gostoso, o que eu mais gosto, é que eu nunca aprendi tanto na minha vida. A habilidade de aprender rápido, eu não sei se eu estou aprendendo rápido, mas eu estou aprendendo muito. Acho que eu posso fazer mais uma pergunta. Falando agora de escala mesmo, imaginando os investidores americanos da Redpoint, que estão acostumados a lidar com empresas de tecnologia, com um cenário muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Como vocês lidam, como vocês procuram empresas sabendo que
mão de obra aqui no Brasil tem um nível muito diferente, as questões trabalhistas são muito diferentes, o acesso a cloud, nosso custo de cloud é maior que, um exemplo, uma coisa muito pequena, mas é muito diferente do que vocês poderiam enfrentar na China, nos Estados Unidos e em vários outros lugares. O que você precisa para startar uma ideia, para começar um negócio, é um cenário muito, muito diferente. Como é que vocês lidam com isso? A gente vê a parte de oportunidade disso. Tem mais risco, mas tem mais oportunidade. Porque isso faz com que tenha menor competição. Nos Estados Unidos a competição é muito grande, mas muito grande. No Brasil, a gente tem realmente uma série de problemas, e a gente pode ficar aqui o resto da noite falando, e mais do que falar, eu acho que a gente tem que fazer, mudar isso, mas você tem menos competição. E conhecer o terreno, conhecer o território é muito importante. Então, existe uma dificuldade muito grande de uma empresa global, de uma empresa internacional, entrar no Brasil. Tanto que se você for falar se uma grande empresa fala com qualquer uma das grandes consultorias estratégicas, elas sempre vão recomendar, a primeira coisa, uma aquisição para entrar. Justamente porque é tão difícil de navegar. Dito isso, isso mostra que existe uma vantagem competitiva para uma startup brasileira que quer atacar o mercado brasileiro. Aí você provavelmente vai perguntar, pô, mas essas startups aqui vão competir globalmente. Tem modelos de negócio que são globais por natureza. Essas sim vão ter mais dificuldade. Tá? Porque é mais difícil encontrar mão de obra qualificada, também é menos competitivo de novo. Você contratar um engenheiro no Vale do Silício é mais caro e mais difícil do que no Brasil, mesmo com todos os impostos. Mas o que muitas fazem, às vezes, é mudar. Então, tem uma empresa do nosso portfólio que mudou para o Vale do Silício no começo desse ano, que chama PSafe. É um software de utilidades e segurança para Android. Eles mudaram para os Estados Unidos, primeiro porque é um play global, eles estão competindo globalmente. Segundo, porque eles perceberam que o mercado americano é muito mais interessante para eles. Então, eles monetizam 18 vezes mais um usuário americano do que um usuário brasileiro, porque eles monetizam com publicidade. Então, eles falam, pô, a gente precisa beber água da fonte. Vamos mudar a sede da empresa para os Estados Unidos. Mesmo tendo feito isso, eles ainda têm equipe de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Então, eu acho que as coisas vão ficar mais mescladas, mas eu concordo que em alguns modelos que você precisa ser global, existe desvantagens de você estar no Brasil. Acho que, por exemplo, a Stripe não conseguiu emplacar aqui dentro. A gente também, enfim, o mercado de pagamentos brasileiro é muito específico. Por outro lado, a gente não tem empresa de pagamento aqui que, a princípio, vai decolar lá fora. Fintech é esse exemplo. Porque você tem muita... É muito local o negócio. E-commerce também é muito mais local do que as pessoas imaginam. Então, totalmente. O caso da Stripe não é um investimento nosso. Eu sou responsável por América Latina, os nossos investimentos de América Latina. E é um fundo específico de América Latina. Mas a Redpoint Estados Unidos é, inclusive, investidora da Stripe. Muito bom. Tem um monte de perguntas aqui muito bacana, né? Muito legais. Bom. Mas eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade aqui, depois no coquetel, se você ficar mais um pouco, a gente poder interagir. Então, eu vou te pedir só uma mensagem final para os engenheiros que estão se formando, né? E com toda a tua experiência, com a tua trajetória, o que você tem de dica para eles? Olha, nossa mensagem, Romero. Eu acho que vocês acabaram de se formar, vocês têm o mundo e a vida pela frente. Eu me formei e peguei, de certa forma, na época que eu estava me formando, um Brasil que estava mais otimista. A gente vem aí de alguns anos meio difíceis e acho que criou um sentimento pesado e um pouco pessimista em todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que eu queria passar de mensagem é olhar como uma página em branco, olhar como oportunidade. Meu pai, terceira vez que eu cito ele, mas sempre falou que não tem melhor país no mundo para ser engenheiro do que o Brasil, porque tem muita oportunidade para a gente fazer e mostrar e acontecer. Então, sair para a rua, é sair daqui da universidade e olhar para o Brasil como uma página em branco, onde vocês vão começar a escrever uma história de vocês, de preferência uma história do Brasil também. A segunda, eu acho que, eu gosto às vezes de falar isso para quem está pensando em empreender, mas eu acho que vale para tudo, até para a cidadania. As pessoas
falam muito, pô, Romero, que legal, e muito investidor anjo, investidor, principalmente que foi empreendedor antes, fala, não, legal, eu estou fazendo investimento porque... A gente estava falando disso lá atrás, mas estou fazendo investimento porque é give back, eu estou devolvendo. É verdade mesmo, e é muito gostoso devolver isso. Mas falar que é só isso é hipocrisia. Não é só isso. A gente faz isso porque a gente ganha muito de volta. E não é capital, dinheiro. A gente ganha a oportunidade de estar se reciclando, a gente ganha a oportunidade de se manter vivo, de se manter relevante. O paralelo que eu faço é, quando você volta aí uns bons anos, uns bons 100 anos, e vai olhar lá o Rockefeller com o império dele de petróleo, ele queria matar os competidores. Não tinha, deixa eu ir lá ajudar o próximo cara de petróleo aqui a ser bem sucedido. Se ele pudesse, ele passava em cima. O Carnegie queria matar qualquer um que tivesse uma siderurgia. E aí você olha Hollywood e você olha o Vale do Silício, e as duas indústrias têm essa cultura das pessoas voltarem e alimentarem os novos talentos, né? Os atores de ontem viram os produtores e os grandes investidores nos novos talentos, e a mesma coisa acontece em tecnologia. Isso acontece porque o ativo e o diferencial do Rockefeller era os poços de petróleo, era a distribuição, era as estradas de ferro, era os alto-fornos do Carnegie e tudo mais. Os ativos da minha indústria, os ativos de Hollywood e muito do que o Brasil precisa, são ideias. E ideias você não consegue guardar num cofre, você não consegue fechar ela. A ideia está em outra dimensão. Então, assim, eu costumo dizer que a ideia não é de quem tem, a ideia é de quem faz. Então, se for para falar um verbo para vocês, façam. É isso. Muito obrigada, foi um privilégio estar aqui com você, aprendi muito e acho que eu posso falar em nome de todos aqui. Eu que agradeço. Domingo é dia 1º de outubro. 1º de outubro. É um dia especial também, é isso? Então, é aniversário do Romero, vou pedir palmas para ele, antecipadas. Obrigado. Muito obrigada. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença. A gente chega no final desse encontro. Espero que tenham aproveitado. Eu só peço que preencham um formulário de avaliação, tá? Com seus dados, que é muito importante a gente ter esse feedback de vocês para a gente continuar cada vez mais melhorando. E com os seus dados também a gente vai emitir um certificado do dia de hoje. E a gente agradece o Romero por compartilhar as histórias e provocar reflexões para as nossas vidas, né? E pensar nas nossas próprias vidas e trajetórias profissionais. E convido a todos também para virem, conhecerem a AEP. A gente vai estar servindo agora um coquetel na nossa sede. Tragam seus projetos. Romero, acredito que muito do que foi falado aqui, a AEP está de braços abertos, gostaria muito de poder ajudar a concretizar esses projetos. E nós estamos abertos sempre. Então, em nome da AEP e da diretoria da Escola Politécnica, agradecemos mais uma vez sua presença e a sua simpatia, boa vontade. Então, pessoal, mais uma vez, reforçando, preencham o formulário, por favor. Na saída vai ter um pessoal recolhendo e venham para a AEP, venham conhecer e tragam seus projetos, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até o coquetel.